Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 17 de abril a hoje, 23 de abril. Começamos com segunda-feira, dia 17, dia dos santos Roberto de Turlande, Roberto de Molesme e Estevão Ardin. Todos três eram abades. Esses três abades foram protagonistas de uma mesma história de renovação religiosa, que teve como centro a França do século XI e que confirma a operação do Espírito Santo dentro da Igreja. São Roberto de Turlande nasceu na Alvérnia, de família senhoril, pelo ano de 1001. Pobreza e inserção na igreja local foram as características do grupo de monges iniciados e de mosteiros que brotaram de São Roberto. Ele morreu entre a veneração geral a 17 de abril de 1067. Roberto de Molesme nasceu em 1028 ou 1029. Fundada Molesme, viu-se cercado de numerosos irmãos que não alimentavam sua mesma aspiração de renúncia às riquezas e ao prestígio. Tentou então dar vida a uma nova fundação. Isso ele fez em Setaus, com a colaboração de Santo Estevão Ardin, nascido na Inglaterra Meridional no ano de 1060. Mas os confrades invejosos fizeram-no voltar a Molesme, sem todavia consentir que ele realizasse as reformas necessárias. Talvez tenha sido o seu sacrifício, semelhante ao de Abraão, que permitiu a Estevão Ardin, primeiro, e sobretudo a São Bernardo depois, São Bernardo de Claraval, encaminhar e consolidar a experiência reformadora do convento de Cister, com a sua vida pobre e austera, numa rigorosa fidelidade à regra beneditina, da qual se retomava também o convite a manter-se com o trabalho das próprias mãos. Mencionado aqui São Bernardo de Claraval, quer dizer que ele é o patrono, né, da soberana ordem templária de São Bernardo de Claraval, de Valência, na Espanha, que tem uma seção aqui no Brasil, né, e aqui no Brasil Sul eu sou um noviço dessa ordem, né, com muita alegria. E São Bernardo foi quem redigiu, né, toda a regra dos cavaleiros templários, né, na época da sua criação. São Bernardo, um grande santo. Na terça-feira, dia 18 de abril, dia de São Galdino, o bispo. São Galdino foi arcebispo de Milão numa época muito delicada para a Igreja e para a história da Lombardia. Testemunhou concretamente a caridade de Cristo, interessando-se pelos pobres, particularmente pelos que se envergonhavam de estender as mãos para pedir esmola, e pelos que tinham sido encarcerados como devedores e que não podiam pagar. Para esses, instituiu aquilo que mais tarde foi chamado de o pão de São Galdino. Outra grande preocupação dele era a ortodoxia dos cristãos confiados às suas solicitudes pastorais. Ele morreu quando pregava no púlpito, né, falando na homília, né, ele morreu dentro da igreja, então, São Galdino. Na quarta-feira, dia 19, foi dia de Santa Ema. Duas são as santas com esse nome, Ema de Gurk, na Áustria, e Ema da Saxônia, na Alemanha. Muitos detalhes de suas vidas são semelhantes. Viveram no mesmo século XI, ambas de nobre família, ambas casaram-se e enviuvaram ainda jovens. Ambas repartiram seus bens com os pobres e levaram uma vida austera. Dedicadas à oração e a obras de caridade, todas duas. Ema de Gurk, fundadora de 2 mosteiros, morreu a 27 de maio de 1045, enquanto Ema da Saxônia a precedeu 5 anos antes, né, uma vez que morreu a 19 de abril de 1040. No mosteiro de São Liugero, em Verden, no Ruhr, perto de Düsseldorf, inexplicavelmente, longe da Saxônia, conserva-se uma relíquia da santa, uma mão prodigiosamente intacta. Verdadeira serva de Cristo, serviu ao seu esposo celestial com a oração e a caridade, merecendo a devoção não de um marido, mas de milhões de católicos, que já há mais de 9 séculos a honraram com o culto público. Seu corpo, sem aquela mão que se falou, repousa na Catedral de Brema, né? Santa Ema, quarta-feira, então.
Na quinta-feira, dia 20 de abril, dia de São Teodoro, o bispo. Nasceu em Sícia, na Galácia, na segunda metade do século VI. É possível que esse nome lhe tenha sido dado em memória de algum mártir de nome Teodoro, e talvez daquele que foi o general sob Licínio, martirizado pela fé no Ponto, em cuja honra, aliás, surgiu a cidade de Teodorópolis. Teodoro cavou uma gruta sob a capela de São Jorge e para isso se retirou para viver em oração. O jovem magro e macilento, quase sepultado vivo naquela gruta, atraiu a atenção da cidade. Nos arredores de sua escura caverna, aconteceram admiráveis e numerosos fatos miraculosos. Mais tarde, o povo quis elegê-lo, à força, bispo de Anastassiópolis. O dom de Deus, como era chamado, aceitou em obediência. Por 10 anos ele foi bispo perfeito, mas por 10 anos ele pedia para ser substituído. Finalmente, por intervenção do imperador e do patriarca de Constantinopla, foi restituído a sua pequena cela de monge. Ele morreu em 613. Podia-se dizer que São Teodoro fizera jus ao seu nome e fora verdadeiro dom de Deus para o seu povo e para a sua igreja local. Grande santo também, São Teodoro. Na sexta-feira, 21 de abril, Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. Nascido aos pés dos Alpes, em Aosta, em 1033, de família nobre, e educado pelos beneditinos, Santo Anselmo manifestou desde muito jovem forte desejo de dedicar-se à vida contemplativa. O manso monge de Bec teve de lutar contra a hostilidade de Guilherme, o Vermelho, e Henrique I. Os contrastes primeiros velados explodiram em luta aberta e, por 2 vezes, o arcebispo Anselmo teve de reatravessar a Mancha e aguardar no exílio até que as águas se acalmassem. Ele foi a Roma, não só para pedir o reconhecimento dos seus próprios direitos, mas também para que fossem amenizadas as penas decretadas contra seus adversários, afastando assim o perigo de cisma. Essa sua moderação acabou por desarmar todos os seus inimigos. Ele morreu em Canterbury, a 21 de abril de 1109, e no ano de 1720 o Papa Clemente XI declarou-o doutor da Igreja. Sábado, 22 de abril, dia dos santos Sotero, Caio e Ágapo, papas, todos 3. Esses 3 papas, comemorados no mesmo dia, no martirológico romano, são de São Sotero. Sabemos que foi papa de 166 a 175 e que escreveu uma carta para encorajar os perseguidos de Corinto. De São Caio, se dizia que era parente do próprio Diocleciano e que era, além disso, tio de certa Santa Susana. E parente de São Gregório Magno, Santo Agapito, foi papa e zeloso defensor da tradição católica por pouco menos de 1 ano, morrendo em Constantinopla a 22 de abril de 536. Então, a história desses 3 santos bem curtinha, né? E hoje, domingo, dia de São Jorge, mártir. Este culto extraordinário tem origens muito remotas, uma vez que seu sepulcro, em Lida, na Palestina, onde o mártir foi decapitado no início do século IV. Esse sepulcro de São Jorge era alvo de peregrinações já na época das Cruzadas, quando o sultão Saladino destruiu a igreja construída em sua honra. A imagem de todos conhecida do cavaleiro que luta contra o dragão, que foi muito difundida na Idade Média, faz ver a origem da lenda criada acerca deste mártir e contada de várias maneiras em suas muitas paixões. O fim desse glorioso mártir tem o sabor de lenda. Ele foi condenado à morte por ter renegado os deuses do império. Os algozes infligiram-lhe no corpo as mais atrozes tormentos. Ele parecia de ferro. Diante da sua invicta coragem e de sua fé, a própria mulher do imperador se converteu. Muitos cristãos, aminotrados, diante dos carrascos, encontraram a força de dar o testemunho a Cristo com o extremo holocausto de suas vidas, tirando como exemplo o martírio de São Jorge. Por fim, também São Jorge inclinou a cabeça sobre uma coluna e uma espada, super afiada, pôs fim à sua jovem vida. São Jorge, o mártir.
Os textos que trouxe hoje são do site católico Liturgia Diária. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz bem resumido, por causa do tempo. Quem puder, pesquise sobre a vida desses santos. Você vai se surpreender com o exemplo de vida de cada um deles. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. O programa continua.